Olá, portugueses na Holanda. E o governo na Holanda caiu. E foi assim um fim de semana cheio de emoções para quem gosta de política. O governo acabou por apresentar a sua demissão na passada sexta-feira devido a problemas na aprovação da nova lei do asilo que o partido VVD, de Marco Rutte, o primeiro-ministro, queria alterar. Todos os partidos que faziam parte da coligação não aceitam as mudanças, que são as seguintes. Neste momento, a lei do asilo prevê apenas um estatuto de refugiado. E com esse estatuto os refugiados têm facilidade em requerer a reunificação familiar. Ora, o que o primeiro-ministro propôs, e que aliás tinha prometido ao seu próprio partido até o final, até o verão, até à paragem de verão, o que o primeiro-ministro propôs foi um regresso à antiga lei do asilo, que foi mudada em 2002, se não me engano. Ora, essa lei antiga do asilo previa dois estatutos para os refugiados. Um estatuto para refugiados políticos ou religiosos, em que aqui sim havia facilidade de reunificação familiar, e depois um estatuto de refugiado de guerra, onde esses refugiados teriam apenas uma autorização de residência nos Países Baixos temporária, enquanto o conflito armado decorresse no seu país de origem. Assim que o conflito armado acabasse, esses refugiados de guerra seriam reenviados para os seus países de origem. Neste caso, a reunião familiar, se fosse possível, seria muito mais complicada de o conseguir. Ora, o que o primeiro-ministro Marco Rutte propôs foi retornar a essa antiga lei. O problema é que os partidos que faziam parte da coligação, o CDA, o D66 e a Christian Uni, estavam contra, cada um com os seus motivos. A D66, por exemplo, e o CDA não aceitariam, porque isto iria trazer uma carga de trabalho extra para o IND, para os Serviços de Imigração e Fronteiras holandês, que aliás foi uma das razões deles mudarem a lei em 2002 para um estatuto apenas, foi para facilitar o trabalho e acelerar o trabalho do IND, e portanto estes dois partidos, D66 e CDA, não quiseram retornar a essa lei antiga, por essas mesmas razões. Neste momento há falta de mão de obra, um pouco por toda a Europa, e isto iria acarretar ainda mais trabalho para os inspectores do IND. A Christian Uni tem como crítica o não aceitar a impossibilidade da reunião familiar. Nós estamos a falar de um partido cristão, político-cristão, que vê a família como um dos pilares dos refugiados. A reunião familiar está... A não possibilidade da reunião familiar está completamente fora da visão política da Christian Uni, e por isso também não aceitou. Isto fez com que então o primeiro-ministro, e em acordo com os outros três partidos, simplesmente então decidiram apresentar a demissão em bloco de todo o governo da Holanda. Isto em Portugal, uma demissão de um governo em Portugal é visto como uma coisa muito catastrófica, mas aqui na Holanda é perfeitamente normal. É muito raro um governo fazer os 4 anos de mandato. Eu acho que, desde que aqui estou, acho que só vi talvez 2 vezes um governo fazer o seu mandato de 4 anos. Um deles foi até de Rutte. O Rutte foi um dos
poucos primeiros-ministros que conseguiu fazer um mandato completo de 4 anos. Isto é um assunto para mim muito interessante. Eu gosto de ler sobre a política holandesa porque é emocionante, não haja dúvidas. E então, para já eu vou ficar por aqui. Só queria apresentar então as razões para a admissão do governo, mas seria um assunto, se calhar, e se vocês também estivessem interessados, que eu poderia desenvolver mais um bocadinho, até para nós ficarmos a conhecer um bocadinho da política do país que escolhemos para viver e trabalhar. Acho que para já não tenho mais nada de interessante para dizer. Mais coisas interessantes vão aparecer, até porque os partidos políticos estão em alvoroço com a possibilidade de eleições este ano, talvez em outubro, é o que está previsto. E até porque depois também para o ano, em março, penso que em março vamos ter também eleições europeias. Mas isso fica para outro dia. Para já, ficamos por aqui. Coloquem gosto, partilhem, comentem e deem a vossa opinião se gostavam de saber mais um pouco dos partidos e da política holandesa. Até já!